Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom nós separarmos este momento para estudarmos a lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 24 de junho de 2025, a lição 13 de hoje, ela tem como título O Banquete de Belsazar. Após as lições que nós vimos durante essa semana, lições assim maravilhosas, a lição de hoje, ela está baseada ali no livro de Daniel, capítulo 5, versículos 1 até 31. E na lição de hoje, o que podemos assim verificar que após a cidade de Nínive ser conquistada pela grande coalizão dos babilônicos e os medos, que aconteceu isso lá no ano de 612 a.C., que foi comandada pelo pai do Nabucodonosor, chamado de Nabopolassar. Essa nação babilônica teve um crescimento assim estrondoso, um renascimento assim babilônico incrível, porque tornou-se a maior potência mundial da época, tanto assim na parte econômica, parte financeira e também na política, militar, com enormes assim riquezas, assim uma influência bastante significativa para as nações vizinhas, que reconheciam realmente o poderio da Babilônia, e eles não tinham assim escolha alguma, se eles quisessem se desenvolver, eles teriam que se aliar com Babilônia, eram obrigados a receber as ordens dos babilônios e ser dominada em todos os sentidos e aspectos. No entanto, Nabucodonosor, conforme menciona lá em Daniel 4, com todo o poderio que ele tinha, no início ele realmente é um homem intimidador, mas Nabucodonosor se arrependeu e reconheceu a Deus como o maior comandante do universo. E como diz aqui na lição de Daniel 5, versículo 1 até 31, já o seu sucessor, chamado rei Belsazar, ele era assim impetuoso, arrogante, orgulhoso, e Deus deu todas as oportunidades possíveis para ele se arrepender, e não aconteceu. Ele tinha conhecimento do que havia ocorrido com o seu antecessor Nabucodonosor, as dificuldades que ele teve, mas ele decidiu se manter ao lado do mal, com a soberba, e o seu reino foi destruído drasticamente. Foi assim um ato assim de desafio assim total para que Belsazar realmente fosse destruído, porque ele, Belsazar, ele teve assim evidências mais do que suficiente, até provas assim da verdade, principalmente relacionada ao seu antecessor, para que ele pudesse mudar realmente a vida, que antes de ele morrer ele pudesse ganhar a salvação. Ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade, porque Nabucodonosor ele foi muito claro, as orientações que ele recebeu do profeta Daniel, e aceitou a Deus, e já Belsazar não aceitou. O problema de Belsazar era realmente um coração realmente duro, de pedra. E nos últimos dias nós também teremos assim uma crise final que vai irromper sobre o mundo todo,
as pessoas terão também a oportunidade de conhecer a verdade e obedecer os estatutos de Deus, porém, muitos realmente não obedecerão. E assim, o que determinará a sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar, será o coração, e Deus dá esse livre-arbítrio para as pessoas realmente decidirem em que lado eles devem estar. E o rei Belsazar da Babilônia, que foi assim o sucessor de Nabucodonosor, ele era filho de Nabonido, né? E Belsazar recebeu uma Babilônia assim no seu melhor momento, porque houve um tempo de coalizão bem anterior dos povos medos e babilônicos, que foi liderada ali pelo seu pai, né? E ele realmente teve essa oportunidade realmente de administrar uma Babilônia assim, eficiente, né? Bem economicamente, até que realmente ele foi administrando e o orgulho foi aumentando na sua vida. Babilônia era a maior potência no mundo, ela era respeitada, e as nações vizinhas se inclinavam para ela. E como nunca se via como antes, né? A Babilônia estava num poder enorme. Nem nos dias de Hammurabi, que foi seu grande legislador, a Babilônia não estava assim, né? E Belsazar não dava escolha assim para outras nações, ou ficava sob o domínio dele, ou realmente essas nações serão derrotadas. E a cidade de Babilônia era a rainha de todo mundo. E se as cidades em torno quisessem prosperidade, elas tinham que se declarar a sua dependência e lealdade a ela. Embora orgulhoso e arrogante, Belsazar não governava a Babilônia sozinho. Ele tinha autoridade sobre o exército, e o seu pai Nabonido cuidava da parte assim, administrativa, né? Ficava em outras cidades, e Belsazar ficava fixo ali na Babilônia. A Bíblia menciona que Nabucodonosor, o antecessor de Belsazar, aceitou plenamente ao Deus de Jacó, e se inclinou e se ajoelhou diante do Deus de Jacó. Como criador e mantenedor do universo, ele se converteu e morreu confessando, como diz no livro de Daniel, e diz que o Senhor é o verdadeiro governante de todas as nações, que está lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 34 e 37. Um belo testemunho de um rei que era pagão e que se converteu após uma dramática experiência, né, negativa. Já o rei Belsazar, a arrogância, o orgulho, assim, de coração bastante iníquo, né, pecador, com a mente assim embotada, com a incapacidade de expressar amor e emoções, ele era impiedoso, né? Ele realmente é um homem mau, não aceitava a Deus como o poderoso do universo e até afrontava a Deus no momento que ele pudesse. Bom, como assim, todo ateu que não acredita realmente em Deus, Belsazar gostava assim de muitos prazeres e coisas assim materiais, onde seu governo era regado a vinho, mulheres, orgias, né? E o pior é que ele quebrou todos os protocolos da época ao usar os utensílios sagrados de Deus que foram pegos no templo de Jerusalém, quando os babilônios invadiram e derrotaram totalmente ali a Judá, e ele usou o seu banquete assim de promiscuidade como pagão para justamente provocar a Deus. E ao usar os utensílios do templo de Jerusalém de modo assim profano e arrogante e desafiador, Belsazar com toda certeza estava ressaltando o poderio que a Babilônia tinha sobre tudo no mundo,
e principalmente ao conquistar Jerusalém e Judá, que agora estava em suas mãos. Ele estava mostrando que ele estava com o poder de tudo, e que os artigos religiosos que pertenciam a Deus estavam em suas mãos, mostrando que ele tinha supremacia sobre esse Deus que criou o universo e que profetizou que haveria a queda do Império Babilônico, que ele afrontava sobre isso. Nem Nabucodonosor, em sua obstinação, ousou realizar tamanho afronta. Todos cantavam diante de Belsassar e brindavam assim com honra a seus deuses falsos, fajutos, né? Com utensílios realmente que eles pegaram, e taças de ouro raríssimo, né? Que eles pegaram lá do Templo de Jerusalém, e estavam numa festa tremenda, afrontando a Deus. E no mesmo instante aparecem-se dedos assim de mão de homem que escreviam assim, de frente ali a um candeeiro assim no palácio de Belsassar, e bem assim no canto assim da parede do Palácio Real, que diz lá em Daniel 5:5, uns dedos assim escrevendo uma frase. E Belsassar viu que realmente era Deus, porque ele viu que só Moisés até então havia visto, né? Uma vez que Moisés no monte do Sinai, o Senhor Deus escreveu com seus dedos perante esse grande líder de Israel as duas tábuas do testemunho, as tábuas de pedra, né? Escritas pelo próprio Deus. E Belsassar viu aquilo. E agora o rei pagão vê Deus escrever uma mensagem de juízo a ele nessa parede, né? Do canto assim da parede. Belsassar, com aquela cena, ficou assim, porque na realidade ele viu uma cena sobrenatural. E ele ficou assim, atormentado, tomando de pavor. Que até menciona as Sagradas Escrituras que os seus joelhos batiam um no outro, como diz lá em Daniel 5:6. Que até em tom de urgência o rei mandou chamar todos os seus encantadores, feiticeiros, espíritas caldeus, que está lá no capítulo 5, versículo 7, que essas pessoas videntes, né, eram totalmente destituídas de sabedoria, não tinham conhecimento algum, e não entendiam a palavra de Deus. Eles não puderam ler o que Deus havia escrito na parede, nem saber ou dizer ao rei o que interpretava aquilo que ele havia visto lá no canto da parede escrito. Está lá em Daniel 5:8. As suas imagens de esculturas, sobre as quais o Senhor também com seu próprio dedo havia escrito: não as adorarás, nem lhe darás culto, que está lá em Êxodo 25, mostrando a sua inutilidade, pois que não veem, não ouvem, nem sabem nada, no caso de imagens, de esculturas, né? Nada disso, porque uma escultura, uma imagem, não faz nada. Que está lá em Daniel 5:23. Não existe coisa alguma que ela possa fazer, não faz milagre, não tem nada, não se move, não pode salvar ninguém. E assim o rei da Babilônia, Belsassar, ele tinha evidências mais do que suficientes, até provas da verdade, dada por Daniel para Nabucodonosor. Ele sabia o que havia ocorrido, sabia da verdade, mas ele preferiu fazer um desafio totalmente contra Deus. Como ocorre agora nos fins dos tempos, né, com inúmeras pessoas, devido a seus corações já estarem tomados pelo mal, onde Satanás realmente já arrebanhou essas pessoas para ele, já induziu ao mal todas essas pessoas, e aí se torna difícil realmente o Espírito Santo entrar nesse coração. E diante desse cenário profético atual, onde que nós vivemos hoje,
a Babilônia, nessa confusão de doutrinas, de mentiras falsas que estão por aí, ocupa uma posição simbólica, né, para designar que o reino de trevas, de enganos que tem sido seduzido do mundo está aí. Então, por isso que chama de Babilônia, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado pelo poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E é os últimos chamados, meus amigos. É o soar da trombeta avisando que Jesus está chegando. E por isso que Deus está tocando no coração das pessoas, para que não faça que nem Belsazar, endurecer os corações, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor, que obedeçam seus estatutos e mandamentos, que aceitem realmente, principalmente o quarto mandamento, que é um dia de adoração. E quando você faz isso, Deus dará um grande presente para todas as pessoas, para nós que o aceitamos, que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que está para acontecer, porque ele deu os sinais disso em Mateus 24, Lucas 21, que ele está voltando, e ao voltar, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de participar da grande boda do Cordeiro, do casamento, da união do noivo, Jesus, com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.